Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar de cloud da Ingram Micro. Hoje eu estou aqui para falar sobre o restante dos pacotes do Easy Azure, principalmente com o tema usando o Azure para vender serviços. Não sei quantos de vocês acompanharam o primeiro webinar desse tema, que foi há umas 2 semanas atrás. E se você não viu e tem interesse, pode entrar no nosso canal do YouTube, porque o vídeo já está lá. Este Easy Azure, expandir e renovar TI usando o Azure. O webinar de hoje dá sequência à nova série de webinars de cloud em 2018, que toda semana está trazendo um conteúdo novo relacionado aos produtos comercializados que a gente tem em cloud, né? A gente já falou aqui antes sobre Dropbox, sobre o próprio Azure, Trend Micro, e ainda tem muitos outros que estão na janela para ser feito, por exemplo, Autodesk, Microsoft Windows 10, vai falar sobre IBM Cloud também, BitTitan. Então fiquem de olho aí, porque toda sexta-feira ocorre o webinar, sempre às 11 horas. Na primeira parte da série Easy Azure, que conforme eu falei já está disponível no YouTube, nós cobrimos os pacotes de Easy Backup, Easy Data, Easy Web e Easy Lamp. Então, eu mostrei aqui para vocês uma visão geral do que faziam os pacotes, em quais cenários vocês poderiam oferecer esses pacotes, ensinei a utilizar a calculadora do Azure para cotar o que eu estava apresentando e também fiz a implementação técnica de alguns deles, como o WordPress, por exemplo, né? Ficou bem legal, tá bem interessante o conteúdo, então se você quiser, corre lá para o YouTube depois do webinar de hoje e verifica o vídeo inteiro. Já no webinar de hoje, para encerrar a apresentação de todos os pacotes Easy Azure que nós temos disponíveis, eu vou falar um pouco sobre o EasyDR, que é o Disaster Recovery, que é um dos serviços mais importantes e mais vendidos em cloud. E você vai ver que o Azure te possibilita esse cenário de uma maneira muito simples, muito eficiente e com muita qualidade. Outro serviço que também vai ser abordado aqui é o EasyHA, que é a alta disponibilidade, também um tema bastante recorrente, muito importante para quem trabalha com TI, né? E não quer deixar o ambiente do cliente correndo o risco de ficar fora, de ficar indisponível, de acabar impactando diretamente nas vendas. E também vou falar sobre 2 outros pacotes que ficam mais voltados na parte de serviço, que é o Easy Monitor, que são pacotes para auxiliar a monitorar alguns aspectos do ambiente do seu cliente, e na mesma linha o Easy Audit, que é mais voltado para o lado de auditoria de servidores, de ameaças, que são pacotes bem simples e por meio de um módulo do Azure vocês conseguem oferecer para os clientes também. Uma das coisas que a gente mais percebe para quem ainda não vende Azure é que pensa que é algo muito complicado de oferecer, de cotar, de vender, que são serviços muito complexos e, consequentemente, a implementação também deve ser um pouco complexa. Então, foi para isso que surgiu, na verdade, o Easy Azure, porque a gente foi pegando alguns dos serviços que o portal oferece, né? Todo esse mundo de serviços que o Azure oferece, e foi montando uns bundles, né? Então, foi simplificando a maneira como você enxerga esses serviços e, além disso, a gente também tem a documentação de como você vai implementar esse serviço, esse produto. Então, com um pouco de conhecimento técnico, um pouco de leitura desses scripts e também alguma pesquisa, você consegue entregar para o seu cliente a execução de todos esses produtos que eu vou apresentar aqui hoje. Bom, vou começar falando sobre os pacotes de Disaster Recovery. E eu vejo muita gente perguntando se ao invés de usar o Disaster Recovery para um servidor, isso poderia ser um backup. E numa rápida análise, a gente consegue entender por que o Disaster Recovery é sim a melhor opção neste caso, e não um simples backup. Porque com um simples backup do servidor, uma cópia dele, em um cenário de desastre onde você perde o seu servidor principal, tem que considerar quanto tempo o backup demora para voltar ao ambiente do cliente transacional e quanto tempo o Disaster Recovery demora. Com backup, por cima, você tem que calcular o tempo de fazer o download dos dados, você tem o tempo de recriar esse servidor, de reinstalar esse servidor,
configurar sistema operacional, configurar as aplicações, tem o tempo de copiar os dados que estão nesse backup, colocar de volta nesse ambiente e, por fim, toda a configuração que você tem que fazer para entregar isso de volta para o usuário final funcionando. A grosso modo, nessa continha, a gente levaria aí umas 7 horas para voltar um servidor no ar usando backup. E claro que isso não é uma regra. A probabilidade de demorar mais tempo do que 7 horas é grande também, porque depende do tamanho e da complexidade do seu servidor. Então, já no Disaster Recovery, não, porque ele mantém uma réplica quase que em tempo real do seu servidor dentro do Azure, exatamente como está o seu servidor local agora. Então, o tempo que você gasta é de exatamente ativar esse servidor que está na nuvem, fazer uma configuração de rede e em menos de 20, 30 minutos você consegue colocar o servidor no ar igual ao que você tinha, igual ao seu servidor principal, com o mesmo sistema operacional, com as mesmas aplicações, com todos os arquivos atualizados, configurado certinho, pronto para o uso. E continuando essa comparação entre backup e disaster recovery, é legal falar sobre o RPO, a RTO e a retenção no disaster recovery. O ponto de recuperação é a última informação que você tem do seu servidor. Como ele é sincronizado com a nuvem, você vai ter, por exemplo, 30 segundos atrás, 15 segundos atrás, que é um tempo mínimo falando de disponibilidade, né? O RTO é quanto tempo eu demoro para recuperar um disaster recovery. E é o que a gente acabou de falar. Como você já tem uma réplica configurada de um servidor na nuvem, pronto para ser ativado, esse tempo comparado a um tempo de backup é quase que instantâneo, né? São 20 a 30 minutos. E o período de retenção que você pode ter em um DR é nenhum, porque você é obrigado a manter uma última cópia do seu servidor. Então, enquanto ele tem um RPO excelente, ele tem uma retenção zero, porque a última cópia que ele guarda é a cópia mais recente desse servidor. Agora que a gente já viu a comparação e com certeza optou pelo DR, como que ele funciona? Como que funciona o Disaster Recovery no Azure? Bom, você tem o seu servidor principal, pode ser local, de produção, pode ser um servidor físico, e você tem a nuvem do Azure. A primeira ação que o Azure faz é uma replicação automática do seu servidor numa máquina virtual dentro do Azure, e essa máquina ela vai ficar desligada. E aqui é sempre interessante mencionar que ela fica desligada, porque como vocês que já trabalham com Azure sabem, e vocês que ainda não trabalham vão saber, no Azure você só paga pelo que você usa. Então, se essa máquina virtual fica desligada, ela não é cobrada dentro do Azure. Enquanto o poder computacional dela estiver desligado, você não vai ser tarifado por essa máquina. E o serviço de Disaster Recovery, ele oferece um monitoramento contínuo da saúde do servidor. Então, ele tem um agente que fica lá do Azure, pingando ou verificando o status, a vida desse servidor, exatamente para monitorar se ele está passando por uma situação de desastre. Então, num cenário onde o Disaster Recovery não está em utilização, os únicos serviços que você vai pagar são o serviço de replicação, que é o Site Recovery do Azure, e o armazenamento dessa máquina, que seria o Storage. Logo mais eu vou demonstrar na calculadora isso, é bem simples o cálculo. Então, é possível que você mantenha o seu servidor atual protegido, replicado, sem necessariamente ter do outro lado uma máquina comprada ativa o tempo todo que fique funcionando. Mesmo você não utilizando 99% do tempo, porque todo mundo quer ter um Disaster Recovery, mas a ideia é nunca utilizar, a não ser para fazer testes. E daí também vem aquela pergunta, né? Mas ninguém quer utilizar, mas e caso aconteça? E caso a situação de desastre seja uma realidade e ele venha a utilizar o Disaster Recovery? Como que funciona em situação de desastre? Vamos imaginar que o servidor principal parou de funcionar. Nesse momento, o agente verificador, o seu monitor de saúde, vai gerar um alerta e vai preparar para que o seu servidor, que até agora estava desligado na nuvem, ele fique ativo, com as mesmas configurações do servidor local, com a última cópia disponível que ele conseguiu fazer, e ele vai se conectar na sua rede através de uma VPN que passa a ser visível para os usuários no lugar do servidor de produção.
Então, a sua máquina virtual na nuvem vira o seu servidor ativo. Inclusive, uma pergunta que sempre fazem é se o servidor que está na nuvem sobe automaticamente, se é um processo automatizado. E a resposta é que não. E essa virada de chave de tornar um servidor ativo é importante que ela não seja automática mesmo, porque de repente o seu servidor de produção teve uma falha, um travamento temporário, que fatalmente seria reconhecido como uma situação de desastre por esse agente monitor, mas não seria um desastre permanente. Então, nesse momento, o seu monitor poderia jogar o servidor que está na nuvem com as mesmas configurações na rede. Isso ia causar conflito de IP, conflito de serviço. Então, esse alerta ele é automatizado. Você vai receber um pedido de autorização para transformar o servidor que estava desligado em um servidor de produção, com as mesmas configurações, com os mesmos arquivos atualizados, tudo. Daí, então, o processo de ativação do servidor é manual. Mas é claro que para colocar o servidor no ar de fato, é só você dar um OK ou não, para que ele não seja ativado, para evitar um falso positivo, um problema de conflito. E só nesse momento, quando você começa a utilizar o DR, é que você paga pela máquina virtual utilizada e pela VPN. E somente pelo tempo que precisar para recuperar o seu servidor principal. A configuração dessa máquina é você que define o tamanho dela, né? CPU, a memória. O Azure permite que você suba um servidor pelo tempo que você precise para recuperar o seu principal. E depois volta para o seu principal local mesmo. E a última etapa de um serviço de disaster recovery seria o failback, que é o momento que você já tem uma nova VM no seu ambiente, ou de repente você conseguiu recuperar a máquina que deu problema originalmente, e é a hora de realizar o failback. Então, ele vai pegar a máquina virtual que está lá no Azure e vai replicar isso de volta para uma máquina do seu ambiente. E essa nova máquina ela já pode entrar de novo no ciclo de disaster recovery. Então, quando o processo de failback é finalizado, a questão da precificação, você volta a pagar só pelo serviço de site recovery e pelo espaço de armazenamento em nuvem. A máquina virtual que por um tempo foi o seu servidor principal, ela volta a ser desligada. Então, tanto a réplica para o Azure quanto a devolução para dentro do seu ambiente é controlado por esse agente replicador do Azure, que é o Site Recovery. E antes de mostrar na calculadora como você pode fazer a cotação do DR, tem uma outra pergunta que também é bem cabível, que é o que eu posso proteger com o Disaster Recovery no Azure. Servidor físico, servidores virtuais, e aqui a gente está falando sobre duas camadas de virtualização, tanto VMware como Hyper-V. No ambiente físico, você pode fazer tanto para servidores Windows como para servidores Linux. No caso do Hyper-V, você faz uma replicação implementando esse agente no próprio servidor virtualizador, então não precisa ser da máquina virtual em si. E isso ajuda muito porque se a máquina virtual estiver desligada, estiver em uso, você consegue fazer a replicação dessa máquina da mesma maneira. No Hyper-V você consegue fazer essa replicação até a cada 30 segundos. E se você tiver o System Center Virtual Machine Manager ou uma cloud privada, por exemplo, você pode automatizar tanto o failover como o failback. Esse é um recurso muito interessante de você utilizar se você tiver o Hyper-V. E se você automatiza essa parte de situação de desastre, um exemplo, se os servidores pararem de funcionar, se tiver um crash, você consegue, através do Virtual Machine Manager, configurar para que o próprio System Center ative e autorize uma máquina virtual dentro do Azure a subir e a substituir esse servidor até que você consiga recuperar o seu ambiente original. E você pode fazer isso para toda a camada de virtualização. Então você pode escolher que quando as máquinas desse servidor virtual sejam replicadas para o Azure, e aí em standby, né, desligadas, para você não pagar pela máquina. E se esse virtualizador, esse servidor inteiro de virtualização parar, ele vai subir todas as máquinas virtuais dentro do Azure, em substituição até que você consiga alterar o hardware, trocar o virtualizador e voltar ao teu ambiente original com o failback do Azure.
Se você está utilizando o VMware, você consegue ativar a replicação contínua do VMware. Então, quando você implementa o Site Recovery para ambiente com virtualização VMware, ele já ativa essa replicação contínua. Então, não tem aquela preocupação de a cada 30 segundos. Ele não vai te perguntar isso. Agora, para resumir um pouquinho, antes de eu mostrar na calculadora como que você cota esse serviço, o que eu pago para utilizar o Disaster Recovery? Em situação normal, só protegendo o servidor, você vai pagar pelo agente replicador e pelo espaço de armazenamento utilizado, no espaço alocado pela sua máquina no Azure. E por mais que seja um produto para revenda para o seu cliente final, você pode vender ele como um serviço. Você pode vender a proteção do servidor dele, então dentro disso você engloba o serviço de configuração, o serviço de monitoramento que você vai usar, as ferramentas do próprio Azure para isso, o próprio serviço de Disaster Recovery e a ação de colocar o servidor dele em produção. Então tem uma série de coisas aqui que podem te ajudar a vender também o seu suporte na implementação e na manutenção para o seu cliente. E uma vez esse serviço funcionando, não é um serviço que ele vai querer trocar facilmente para outro parceiro, porque você prestou já um bom atendimento, a entrega foi feita de uma boa maneira e a efetividade do Disaster Recovery foi comprovada. Já numa situação de desastre, você vai pagar pelo valor da máquina, pelo período que ela tiver em funcionamento e pela VPN. Então é fácil de calcular quanto você gastaria nessa situação. Peguei aqui uns valores de exemplo, eu vou mostrar na calculadora utilizando essa mesma máquina. Vamos lá. O link da calculadora, se vocês quiserem, depois eu passo. Tá? Mas buscando por calculadora Azure na internet, vocês encontram facilmente. Essa aqui é a carinha dela. Para cotar uma situação de desastre, a primeira coisa que eu tenho que ver é a máquina virtual, que você seleciona a região, seria sul do Brasil, o sistema operacional, no caso vou botar como Windows, e para utilizar o mesmo exemplo que eu coloquei no slide, eu vou usar a A2, que é essa máquina aqui. Você coloca ela, vamos supor que essa máquina tem 100 GB de storage, que você vê em bloco de páginas e discos, coloca 100 GB aqui. Aqui na parte de rede, vai ter que selecionar a VPN, o endereço IP, e em armazenamento o site recovery em si, que é essa recuperação de site. Então a VPN, você coloca também sou do Brasil. Em horas de gateway, eu acho interessante colocar por hora, porque como eu falei, você só vai pagar por ela pelo tempo que você utilizar para recuperar o seu servidor principal. Então colocando por hora aqui, ela sairia 4 centavos de dólar, que está sem impostos, tá? O IP é a mesma coisa, também é um valor irrisório por hora. A recuperação de site já não. A recuperação de site, você paga ela fixa. Usando ou não, você vai pagar isso. Então, num caso, por exemplo, onde o seu ambiente fique fora do ar, não sei, vamos dizer, 24 horas, pela máquina virtual, você vai pagar 5 dólares e 28. Isso aqui está sem imposto, tá? Mas uma base de 5,28 mais a VPN e o IP. Esse seria um valor por hora com o DR em utilização. E o valor fixo, utilizando ou não o DR, seria o storage e a própria recuperação de site. Então, seriam esses itens a cotar na calculadora. A máquina virtual, com a configuração que você escolher dela, o storage, o gateway VPN, o endereço IP e a recuperação de site, que é esse recuperar para o Azure, que é o Site Recovery. Então é bem simples, por hora, com o sistema operacional já incluído nesse preço da máquina virtual, você gastaria esse valor. Esse aqui já está contabilizando como cheio, né? Tanto a recuperação de site como o armazenamento e a máquina.
Vamos voltar para a apresentação agora. Bom, nós já vimos todas as características do Disaster Recovery, como ele funciona na replicação de dados, como ele funciona em situação de desastre, em situação de failback, o que eu posso proteger com ele, como que eu coto ele na calculadora. E agora para apresentar são as 3 opções de bundles que nós temos. Nós temos o EasyDR físico, que é para proteção de servidores físicos, o EasyDR Hyper-V, que protege as máquinas virtuais baseadas neste virtualizador, e o EasyDR VMware, que utiliza outro virtualizador, o VMware, claro. Vale ressaltar aqui que a cotação para qualquer um desses 3 é exatamente a mesma. Então, independe se o seu cliente utiliza Hyper-V, VMware, se ele tem um servidor físico, o modo de cotar não vai mudar, tá? É o replicador, o site recovery, mais o espaço de armazenamento utilizado. E em caso de desastre, acrescenta o valor da máquina virtual por hora e da VPN também por hora, do endereço IP. Então essas são as 3 opções de DR. E agora, continuando com a segunda série de pacotes do webinar de hoje, eu vou falar sobre autodisponibilidade. Todo ambiente de TI, né? Pessoal do suporte, que é os funcionários da infra, os gestores do ambiente e principalmente o usuário final também sempre quer, isso não importa como será feito para ele, né? Mas ele quer que o ambiente que ele está mexendo, a aplicação, o banco de dados, o site, enfim, esteja disponível e que nunca caia, que não sofra indisponibilidade nunca. E se eu quiser acessar uma aplicação às 3 horas da manhã, eu não quero correr o risco de não encontrar o que eu tô buscando ali. Para que isso seja uma realidade na vida do seu cliente, ele tem que ter uma infraestrutura que suporte isso, que entregue essa disponibilidade. E claro que o Azure te dá o suporte necessário para oferecer essa infra para o seu cliente. E eu vou começar por um serviço básico de autenticação, mas que ao mesmo tempo é primordial em qualquer empresa, que é o AD, né, o Active Directory. Se o AD do seu cliente parar, o servidor final dele, o servidor físico dele der crash, como que os funcionários vão fazer essa autenticação de identidade? Eles não vão fazer. A não ser, é claro, que ele tenha um AD secundário na nuvem. E quando eu falo um AD secundário, eu me refiro a um outro servidor Windows de fato, completo, com AD instalado. E esse é um excelente meio de começar a introduzir o seu cliente em cloud, porque nesse primeiro momento você não vai levar o workload dele para a nuvem, você não vai levar o AD local dele para a nuvem. Você vai complementar o AD dele na nuvem. Então ele vai ganhar a opção de fazer o gerenciamento do AD através da nuvem, entregar a autodisponibilidade desse serviço para o cliente dele, com todos esses benefícios que tem aí. E quem já mexeu com AD sabe que não é uma configuração complicada de se fazer. E sendo uma porta de entrada para serviço de infra, começar pelo Active Directory é uma boa oportunidade. E agora falando sobre um workload mais complexo em nuvem, seria a parte de banco de dados, né? Onde talvez a melhor opção, o melhor caminho para começar a pensar em cloud para o seu cliente seja nesse modelo de autodisponibilidade. Porque no primeiro momento você não vai migrar o SQL do seu cliente para a nuvem. Ele vai seguir com a máquina local dele, com o servidor local, e vai ter uma máquina dentro do Azure com o mesmo workload em autodisponibilidade. E eu falo que é a melhor opção porque o banco de dados em cloud, às vezes, tem muitos passos que devem ser tomados antes de migrar ele completamente, porque às vezes redesenho de engenharia de software, problema com performance de link. Por isso que essa alternativa de você não mexer no servidor local dele e criar um SQL com Always On em cloud é muito bem vista e muito utilizada. Então você vai proteger o banco dele onde ele está e sem migrá-lo totalmente para cloud. E geralmente toda empresa considera a área de banco de dados dela como uma das operações mais críticas, se não muitas vezes a mais crítica. É aquela que não pode sofrer com impacto nenhum, que não pode ter disponibilidade, é onde fica a informação mais importante, a informação mais sensível
da empresa, o dado mais sensível. Então, o tempo todo tem que estar rodando, tem que estar com monitoração, com backup, e talvez é a área mais cara também de um ambiente de TI, porque além de toda a infraestrutura que você tem que ter para suportar o banco de dados, também tem o custo do profissional que vai fazer a manutenção desse banco, a atualização desse banco, o tuning, e todo mundo sabe que é um profissional muito caro de mercado. Então, com esse cenário em mãos, existe a possibilidade de você evitar que o seu cliente fique desprotegido, sem gastar muito e utilizando o cloud ainda por cima, porque você não vai migrar o servidor dele para a cloud hoje, você vai proteger o servidor dele onde ele está hoje. E é muito bom levar esse discurso para o seu cliente. Você não vai mudar o cenário que ele tem atualmente, sem mexer no servidor físico dele, entendeu? Esse pacote é para aquele cliente que não quer ter apenas uma réplica do servidor na nuvem em um caso de emergência. Ele quer de fato ter um cluster, ter um ambiente de alta disponibilidade, onde se o ambiente dele parar, o servidor local dele de SQL parar, ele não quer ter esse tempo de ativar um DR em cloud, por exemplo. Ele não pode ter uma parada de 15, 20 minutos. E para nós pode parecer um tempo pequeno, mas tem muita empresa que não pode correr esse risco de ficar esse tempo parado, por exemplo. Um sistema de supermercado, um sistema de banco, um sistema de linha de produção. Imagina 20 minutos parado, a perda seria muito grande. Então existe a maneira de você colocar um SQL vivo em cloud, mantendo o seu SQL local. Você ainda não levou o banco dele para a cloud. Porém, você já está dando para o cliente uma alternativa de cloud para qualquer tipo de desastre que esse servidor dele venha a passar. E esse é um ponto bom porque você pode mostrar que cloud pode protegê-lo numa situação de desastre e que cloud vai conseguir entregar o serviço numa qualidade até às vezes superior do que ele tem hoje como local. Então pense muito nessa possibilidade também como um meio de atrair a atenção dele para a performance que a máquina virtual, do tamanho que ele quiser escolher, vai dar para ele em cloud. E que seja a porta de entrada para levar outros workloads dele para a nuvem posteriormente, até mesmo depois migrar esse banco completamente para a nuvem. Esse conceito de alta disponibilidade, né? Continuando neste tópico, tem o seu cliente que já usa banco de dados, que trabalha com banco de dados, mas que ele não trabalha com SQL, ele trabalha com Oracle. O último produto dessa linha de alta disponibilidade contempla o banco Oracle em nuvem, onde ele vai ter acesso à alta disponibilidade usando o DataGuard. Da mesma forma que SQL, ele vai ter um servidor completo em nuvem, rodando 24/7 com o DataGuard. Então, se alguns dos seus clientes trabalham com banco, seja SQL ou seja Oracle, você pode oferecer esse serviço de alta disponibilidade para eles. Continuando o webinar de hoje, agora eu vou entrar mais na parte que se assemelha a um NOC. Para quem não tem um, mas gostaria de algumas ferramentas que podem auxiliar a dar um primeiro passo nesse sentido, né? Claro que não é um NOC completo. Quem trabalha, quem tem um NOC, veja essa parte mais como um complemento do que você tem, não como um NOC de fato, porque não é uma central de operações. Um NOC completo vai muito além de ferramentas. A gente está falando de turnos de pessoas em operações 24/7, alerta e tratamento de incidente com SLA definido, entre uma série de outras coisas. Mas você que não tem nada parecido e quer começar nesse ramo, nesse nicho de TI, você pode ofertar alguns serviços que se parecem muito com o NOC e que são muito bem vistos pelos clientes. Eu vou ensinar como a gente cria uma conta para utilizar essas soluções dentro do Azure e acessar esse painel, essa central, onde todas as soluções vão estar disponíveis. Então, no bundle que nós chamamos de Easy Audit, vou dar um overview das 3 soluções que foram montadas. São a Easy Audit Server, que nada mais é do que o monitoramento remoto do uso de recursos, atualizações e alterações do servidor. O Easy Audit Logon, que monitora todas as tentativas de acesso que são feitas a um servidor, vai registrar bloqueio, registra tentativa com senha inválida, mudança de senha, todo esse tipo de coisa relacionado a Logon. E o Easy Audit Threats, né, ameaças, que são ferramentas
voltadas mais para a proteção anti-malware do seu servidor. Então, ela prevê ameaça baseado também na análise de comportamento, monitora log do IS, do firewall. É uma solução bem interessante. Todas essas soluções do Easy Audit, elas ficam disponíveis por meio de um painel dentro do Azure. Eu vou entrar aqui no meu portal do Azure. Vou ensinar como que cria. Em criar recurso, procura por Log Analytics. É o primeiro resultado aqui. Criar. Você pode criar um novo, então vou criar um chamado Webinar Test. Assinatura, deixando aqui se preferir. O grupo de recursos eu vou utilizar um existente, que é o Webinar. O local não tem no sul do Brasil, mas isso não faz nenhuma diferença agora para esse serviço. Vou colocar leste do ZEUA e o tipo de serviço vou colocar como gratuito. Aqui tem por nó e tem por giga. Então vale dar uma olhada nisso aqui também. E crio. Esse processo é bem rápido. Bom, aqui a implantação foi bem sucedida. Está criado. Entrar no grupo de recursos. Está aqui, Webinar Test. E aqui, portal do OMS. Vai te levar para um outro portal, que vai ser o seu painel que se assemelha ao NOC. São todas as soluções que tem aqui dentro. Um painel assim. Vai aparecer as opções aqui ao lado, que é a galeria de soluções, que é o que eu vou abordar nos próximos tópicos aqui do webinar de hoje. Eu venho mostrar aqui também. Vou voltar para a apresentação agora. Bom, eu vou começar pelo Easy Audit Logon. Começando por ele, você vai poder dizer para o seu cliente que você vai monitorar constantemente a segurança do ambiente dele contra potenciais vulnerabilidades e ameaças. Então, o agente do Azure vai fornecer dados de inteligência que você precisa para agir rapidamente. E vale lembrar que ele funciona tanto em servidores Windows como servidores Linux, que estejam rodando on-prem, no próprio Azure e até em outra cloud pública, como a AWS, por exemplo. Então, mesmo que seu cliente já tenha a infra dele, o ambiente dele em outra cloud pública, você pode oferecer essa solução como serviço para ele. O Azure vai monitorar a segurança do ambiente em qualquer lugar. Então, essa ferramenta ela ajuda a identificar sistemas que estão com updates de segurança desatualizados, se o ambiente tem um anti-malware ou se ele tem um, mas está desatualizado também, ele indica isso. Ele identifica também configurações do sistema operacional que são inseguras e que tornam o ambiente vulnerável a ataques. E tudo isso eles fazem com base num vasto conhecimento global de inteligência contra ameaças que a Microsoft tem. E aplicando análise de comportamento, a solução pode detectar tráfego de rede malicioso, que pode vir a comprometer o sistema, e comportamento de acesso anormal, que pode indicar um ataque. E uma vez que essa ameaça é detectada, por exemplo, um processo anormal sendo executado, uma tentativa de ataque, você vai ter disponível os dados de segurança e operacionais para fazer o troubleshooting, para identificar a causa raiz e o escopo do ataque, e permitindo assim que você evite um novo ataque no futuro, por exemplo. E seguindo a mesma linha, o segundo pacote que a gente tem é o Easy Audit Server. Ele vai te ajudar a monitorar inteiramente o servidor do seu cliente. Então ele vai identificar e orquestrar a instalação de atualizações de sistema que estão faltando. Esse é um pacote que também pode ser usado em servidores Windows e servidores Linux, estejam eles no Azure, on-prem ou em outra cloud pública, como eu falei no anterior.
e ele faz a análise das vulnerabilidades e riscos de funcionamento do servidor. E todo mundo sabe que sistema desatualizado é um alvo em potencial de invasão de rede, invasão de rede, invasão de dados, né? Essa ferramenta te mostra no painel qual ou quais os servidores estão com alguma debilidade, para que você possa tomar uma ação rápida. Essa solução vai te proporcionar o acompanhamento de todas as alterações, seja de arquivos, de serviços, no ambiente do cliente. E esse tipo de dado vai te permitir, por exemplo, ver quais servidores mais sofreram alterações, em que janela, geralmente, essas alterações são feitas, e aí você pode cruzar esses dados com outras informações e, de repente, o cliente começa a reclamar que o servidor X começou a ficar lento, que a performance está baixa, que tem momentos do dia que fica impossível de utilizar. E ao analisar esses dados, você consegue identificar que isso foi depois de alguma atualização, alguma alteração de arquivo, de serviço. Também vai poder identificar a mudança feita especificamente em algum workload, como o SharePoint ou o SQL, por exemplo. Enfim, é uma série de coisas que você vai ver, que você vai ter o suporte dessa ferramenta para demonstrar para o seu cliente. O terceiro e último dos pacotes EasyAudit é o EasyAudit Threats, né, ameaças. Muito provavelmente essa parte de ameaças é a que mais aflige uma empresa de TI, um ambiente de TI como um todo. O risco de sofrer um ataque, uma invasão, sempre é preocupante. E pode ocasionar na perda de dados confidenciais, dados sensíveis, ocasionando a contaminação de dados, de servidores, às vezes até de ambientes inteiros, onde muitos dados podem ser roubados ou até perdidos. Então, um servidor sem proteção em tempo real contra malware aumenta muito a probabilidade de invasão na sua rede, invasão no seu ambiente. Então, essa solução vai te ajudar a identificar quais servidores estão infectados ou têm um risco muito alto de infecção por malware. Então, para que você possa tomar uma ação imediatamente, né? Por meio do painel que é muito intuitivo, é muito claro, onde você vai poder identificar qual ou quais servidores estão sofrendo essa debilidade, qual precisa da sua atenção. E quando a gente fala de risco de malware, o fator tempo é muito importante. Então, se você tem uma ferramenta que ela consegue te auxiliar nessa identificação com efetividade, é uma solução que tem um valor agregado de serviço muito grande. Vale lembrar também que ela não vai corrigir os problemas do seu servidor, ela não vai identificar que tem um malware em tal servidor e vai eliminar sozinha. Ela vai indicar onde você deve tomar alguma ação para melhorar o seu ambiente. Então, ofereça para o seu cliente como uma solução de serviço agregado valiosa. Eu vou mostrar aqui no painel como seria mais ou menos esses gráficos que ele apresenta. A solução seria essa, Anti-Malware Assessment. Clicando você consegue obter alguns detalhes. Aqui. Ó, esse tipo de gráfico que você estaria mostrando para o seu cliente, ó, com o status das ameaças, ameaças detectadas, o status de proteção, o tipo de proteção, está bem detalhado em um painel bem intuitivo e um painel bem limpo, né? Um painel clean para o cliente final. Assim como todas as outras soluções aqui. Vou mostrar um pouco mais depois. E essa próxima sequência de 3 bundles, que ainda são configuráveis por meio do mesmo painel OMS que eu estava mostrando agora, vale ressaltar aqui que cada cliente de vocês pode ter um painel desse separado. Você pode criar um para cada cliente ou você pode colocar várias em um só painel. Depende de como você prefere administrar essas soluções e os clientes. Então, as soluções que fazem parte do Easy Monitor também não só apontam as falhas que acontecem no serviço que está sendo monitorado, mas também dá dica de como você pode fazer para solucionar aquele gap, aquele problema. Essas dicas, essas orientações, sugestões, elas podem ser desde alterar a complexidade de uma senha até a configurar a política de senha para evitar espaço em branco, por exemplo. Ou seja, não é só uma análise, mas também é um laudo do que você tem que fazer. Então, são ferramentas, são agentes avançados que já estão desenvolvidos, prontos para uso, e a configuração deles, para você montar um painel
como aquele, não é nada complicado. Imagine então que você pode chegar no seu cliente e falar que pode incrementar a segurança no ambiente dele. Quanto vale isso? Quanto vale esse tipo de serviço hoje em dia num ambiente de TI? O primeiro deles começa falando sobre o Easy Monitor AD, do Active Directory. Você pode dizer que vai monitorar a saúde do AD dele em tempo real. Pode dizer que você vai gerar recomendação sobre o que ele precisa fazer para melhorar essa saúde do AD dele. E essas recomendações são divididas em 6 categorias, ou seja, não são genéricas, são bem específicas. E sabendo exatamente o que pode ser alterado para essa melhoria, a tomada de decisão, as ações, elas podem ser muito rápidas, podem ser imediatas. Né? Isso vai fazer com que o nível de risco no ambiente do seu cliente caia. E além disso, você pode monitorar também toda a replicação do AD do seu cliente, que é muito útil para fazer troubleshooting, porque você tem uma ferramenta que ela vai ficar monitorando todos os pontos onde ele tem o AD, e se ocorrer algum erro, esse erro vai ser exposto no painel de uma forma clara. Então, o quanto essas features ajudam na administração do ambiente do seu cliente. Ele não vai ter que rodar uma ferramenta de performance, de mitigação de erros, nada. Você é a pessoa que vai indicar para ele o que precisa ser alterado nesse ambiente com base em dados confiáveis. Então, o troubleshooting que a ferramenta faz já indica até o TechNet, que pode auxiliar na correção. Então, é algo fantástico. Só com essa feature você não vai nem precisar usar o Bing para fazer as pesquisas de erro. Entenderam o quanto isso pode ser valioso para o seu cliente? Essa argumentação toda baseada em AD, baseada na segurança do ambiente dele, e tudo isso com um gráfico fácil de ser lido no painel. Vou até mostrar, que infelizmente eu não estou com a solução configurada, mas dá para ver parte do que seriam essas painel e os gráficos. Ó. Que é o Health Check e o AD Replication. Destination Server Status, o status do servidor de origem, os tipos de erro de replicação que aparece, tudo mapeado, tudo especificado. Olha o nível de detalhe que aparece aqui. E uma solução que está em um painel já pronto. Você vai entregar esse painel sem precisar desenvolver essa solução, já está feita. Para apresentação. E além do AD, você vai poder dizer para o seu cliente que também vai monitorar a rede dele. Você vai monitorar a performance entre vários pontos da infraestrutura de redes. Caso o seu cliente utilize ExpressRoute, você vai poder monitorar também com essa ferramenta. Então você vai monitorar a latência, a perda de dados entre subredes, vai configurar alertas para isso. Você consegue monitorar todos os caminhos de rede, incluindo caminhos redundantes. E com a análise desses dados, você pode fazer um troubleshooting muito mais apurado também. Uma vez identificado o problema na rede, você consegue isolar o que está causando a lentidão, de repente. Se o seu cliente possui filiais também, com essa ferramenta você consegue monitorar a conectividade entre elas e as suas aplicações, os seus endpoints, consegue determinar o tempo de resposta que está levando isso, a latência que existe entre elas, a porcentagem de pacotes de dados perdidos, entre muitas outras coisas. Quem aqui nunca passou por uma situação onde um cliente reclama que certa aplicação está lenta? E tem períodos do dia que fica impossível de mexer numa aplicação. Pronto. Com essa ferramenta você consegue identificar se a performance da aplicação está ruim devido à rede, ou se a rede estiver ok, é devido à própria aplicação ou outra coisa, mas você sabe que a rede não é o que está causando aquela performance ruim da aplicação. Com vários desses problemas de performance, de latência, você consegue apontar como um direcionamento para o seu cliente. Fala, olha, não precisa olhar a parte de redes porque a rede está boa. Olha a tua aplicação. E além disso, se o seu cliente utiliza Office 365, se ele utiliza Dynamics, você vai poder monitorar também a conectividade entre a rede e eles. E além disso, como eu disse antes, se ele usa o ExpressRoute, tem uma série de monitorações voltadas para ele, como a autodetecção de circuitos associados ao uso do ExpressRoute, o acompanhamento de quanto de banda
ele já utilizou, de perda de dados, de latência. Você vai conseguir descobrir a topologia da rede do ExpressRoute, do ExpressRoute dele também. E outra feature bem interessante é a análise de tráfego da sua rede. A visibilidade de conexões ativas de inbound, de outbound, a opção de poder filtrar as informações por bytes, por camada de aplicação, por subredes. Então, todos esses dados fornecem um conteúdo riquíssimo sobre a rede como um todo do seu cliente. É uma solução bem abrangente, bem eficaz. E tudo, claro, por meio do mesmo painel, que é o que também se aplica para a próxima solução, que é o Easy Monitor SQL. O último dos pacotes que eu vou falar no webinar de hoje é uma solução voltada especificamente para a saúde do SQL do seu cliente. É um pilar de banco de dados, né, que com certeza tem destaque na empresa de TI dele, na empresa do seu cliente. A importância que tem é uma das áreas onde tem maior investimento, como a gente já falou aqui, envolve licença, a manutenção, a implantação. Então, se você propor um serviço de monitoração em cima do SQL dele, os gastos que vêm juntos são vistos como investimento também para manter uma boa manutenção e um bom funcionamento do ambiente. Essa ferramenta ela monitora a saúde, monitora os riscos do SQL em intervalos regulares. Ela fornece uma lista de recomendações divididas em 6 categorias, como segurança e compliance, performance e escalabilidade, disponibilidade e continuidade de negócio. E todas essas recomendações elas são baseadas nas experiências e na base de conhecimento gigante que os engenheiros da Microsoft adquiriram através de milhares de problemas em ambientes de outros clientes. Então, toda recomendação fornece uma explicação do porquê aquele problema é impactante para o seu cliente e como implementar uma mudança para resolver esse problema. Então, mais uma vez, essa gama de informação, essa profundidade dos dados, ele auxilia para que a tomada de decisão seja muito mais rápida e mais assertiva, aumentando assim a saúde do seu SQL. Vou mostrar a solução como seria lá no Azure. Esse Health Check. Vou mostrar mais ou menos os dados. Parte de segurança e compliance que eu falei, disponibilidade e continuidade de negócio, performance e escalabilidade. Então, são gráficos assim, veja, recomendações priorizadas, a recomendação em si, que até indica o que fazer, aqui um gráfico, é tudo bem visual, bastante interessante para ser mostrado para o cliente. Voltando para a apresentação agora, é o fim. O webinar de hoje, ele cobria esses 4 pilares, né, esses 4 pontos que eu falei hoje, o Disaster Recovery, a alta disponibilidade, os pacotes de monitoração e de auditoria. E lembrando que se você fez uma venda de algum desses pacotes, todos eles possuem um script de implementação, que é um guia passo a passo de como colocar esses produtos na prática, que seria mais ou menos igual esse que está aí na tela. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha trazido algum pacote, alguma informação relevante que vai ser vendida por vocês em breve, e continuar essa série de webinars da Ingram, que está bem interessante esse ano, sempre às sextas-feiras, é bom lembrar, você recebe o invite por e-mail e se cadastra. Então, também aproveito aqui para deixar o contato da nossa especialista em vendas de Azure, da nossa equipe, que é a Juliana Andreata. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem enviar para o meu e-mail, que eu respondo com certeza. Se quiser entrar em contato com a Juliana, e ela me repassa também. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.